Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje da pergunta 355 até a pergunta 360. E na pergunta 355, Allan Kardec perguntou aos espíritos: há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? A pergunta é se é verdade que, como a ciência afirma, existem crianças que foram geradas para não conseguir sobreviver. Não conseguem viver porque os corpos estão sofrendo de anomalias que não permitem que a vida após o nascimento aconteça. A criança pode até nascer, mas não vai sobreviver porque o corpo não está devidamente preparado para isso. E os espíritos responderam: frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nasciturno, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Então, meus prezados irmãos e irmãs, quando isso acontece de uma criança ser gerada com deformações ou gerada e morrer logo após o nascimento ou mesmo antes do nascimento, gerando então o aborto espontâneo, isto acontece porque existe alguma prova necessária ou para o espírito que está tentando reencarnar ou para os pais. Lembrando ainda que às vezes isso acontece e não é um karma relacionado aos pais, ou seja, não é uma expiação relacionada aos pais, mas pessoas amorosas que têm entes queridos em regiões de sofrimento podem também se oferecer para receber aquele espírito que tem deformações profundas, que já se sabe anteriormente que não terá como sobreviver, porque ele precisa daquele processo inicial da reencarnação, que não vai se consumar, para que ele dê condições de consertar os danos no seu próprio perispírito. Um casal ou uma mulher pode oferecer-se para ajudar aquele ente querido, mesmo sabendo que vai sofrer, que vai passar por perdas, mas ela se oferece para ajudar aquele espírito que está em situação difícil no plano espiritual e precisa exatamente de uma encarnação frustrada, para que aconteça a remissão de muitos erros, para que aconteça ali o restart da condição normal daquele espírito no processo da reencarnação. E na pergunta 356, Allan Kardec perguntou: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espírito? Ou seja, é possível que haja um feto que se desenvolva sem que haja ali um espírito ligado a este feto? É possível que isso aconteça? Então, se não houver um espírito, é lógico que vai morrer. Mas isto é possível? E os espíritos responderam: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado, nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças então só vêm por seus pais. E na pergunta 356A, Allan Kardec pergunta: pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? E os espíritos responderam: algumas vezes, mas não vive. E na pergunta 356b, Allan Kardec pergunta ainda: segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? E os espíritos responderam: que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então, meus prezados irmãos, nessas três perguntas relacionadas à pergunta 356, primeiramente nós precisamos entender que normalmente o que acontece é que um espírito se liga ao óvulo fecundado, seja no momento da fecundação ou seja no momento da nidação. Quando o óvulo
escorre pela trompa e se agrega à parede do útero. Naquele momento já tem que ter ali um espírito ligado àquele feto para que ele se desenvolva ao comando exatamente das energias perispirituais do próprio espírito reencarnante. Mas pode acontecer muito raramente que um feto não tenha ligado a ele um espírito e ele se desenvolva até o momento do nascimento e sua vida sendo alimentada do próprio perispírito da mãe. Mas esse corpo, uma vez que nasce, não sobrevive. E quando eles dizem que aquela situação só acontece por conta dos pais, é porque certamente esses pais têm muitas energias de sofrimento, energias kármicas ligadas à necessidade de viver aquela situação. Então, pode acontecer, mas muito raramente. Por isso, na pergunta 356A, eles dizem que o feto pode até nascer, mas ele não vai sobreviver. Mas quando na pergunta 356B, Allan Kardec pergunta se todo espírito que vive após o nascimento, nasceu e continua vivo, tem forçosamente um espírito encarnado, tem um espírito ligado, os espíritos respondem que o que seria aquela pessoa que tivesse só um corpo? Não seria um ser humano, porque o ser humano, ele precisa conter o seu próprio corpo, ligado a esse corpo perispírito, que por sua vez está sob o comando do espírito que está encarnado. Não havendo essa ligação, não tem como sobreviver. E na pergunta 357, Allan Kardec perguntou: que consequência tem para o espírito o aborto? E os espíritos responderam: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. E nós precisamos entender que ninguém entra numa preparação para reencarnar, colocando naquela reencarnação muitas situações a serem resolvidas, muitas esperanças, ao mesmo tempo muitas preocupações relacionadas ao processo da reencarnação, sem que haja um motivo. E quando acontece o aborto, que há a frustração daquela preparação, é muito doloroso a situação do espírito que tem que recomeçar a preparar uma nova encarnação, talvez não mais junto àquela mãe, porque às vezes a própria reencarnação frustrada deixou sequelas em que aquela mãe não poderá ter mais filhos, diversas situações assim. De toda forma, há uma frustração enorme e o espírito que necessita da reencarnação, ele vai ter que começar tudo de novo, preparando-se de novo, com todas as suas preocupações, com todas as suas agonias necessárias para que novamente se prepare para uma nova reencarnação. Mas na pergunta 358, os espíritos perguntaram: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ou seja, existe um crime na provocação do aborto desde o início dela até o final dela, e não após 3 meses ou não após algumas semanas, mas em qualquer período existe um crime? E os espíritos responderam: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se está formando. Então, meus prezados irmãos, sempre será um crime o aborto, em qualquer circunstância. Mesmo que a mãe não queira ficar com o filho, ela ainda pode gestá-lo e depois doar para alguém. Ela pode entregar este filho a uma instituição que vai cuidar daquela criança. Mas nós não podemos esquecer que, mesmo que haja o aborto provocado, a mãe não pode ser condenada pela justiça humana e também não pode ser de forma alguma desassistida pelos órgãos de saúde pública, porque não se sabe até que ponto esta mãe tinha consciência do próprio ato que ela provocou ou das circunstâncias em que ela engravidou. Seja qualquer
que for a situação, a escolha da mãe, é preciso dar a ela apoio psicológico, amparo, apoio religioso, para que ela consiga superar essa situação que com certeza será em algum momento de sua vida profundamente traumática. Mas a reencarnação, ela não é um processo aleatório. Na maioria das vezes é um plano que está em ação. Existe um plano para que aconteça aquela reencarnação. Mas quando aquele espírito já tem muitos problemas com a mãe, já tem ódios de vidas passadas, já tem mágoas terríveis de existências passadas, pode acontecer de que isto se intensifique muito quando o espírito é abortado. Porque o espírito, não tendo como se defender das atitudes, das escolhas da mãe, e do pai também, não podemos deixar de afirmar também, ele vai entrar num processo, às vezes, de aumentar os seus ódios e as suas mágoas com relação àquelas pessoas com quem ela iria conviver e que optaram por matá-lo. Por isso é preciso ter muito cuidado, porque não é apenas no ato do aborto e nas consequências imediatas relacionadas ao próprio corpo físico da mãe, não é só isso. Aquilo terá repercussões na vida, com situações que irão repercutir para o futuro, com ódios a serem intensificados, com mágoas terríveis, com situações diversas que poderão impactar a vida dos pais e principalmente da mãe por um tempo muito longo. E na pergunta 359, Allan Kardec perguntou aos espíritos: dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, ou seja, a criança, e salvar a segunda, ou seja, a mãe? Haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Numa situação em que há o risco de perder até os dois, se alguma coisa não for feita, ou seja, no momento da escolha, ou salva a mãe ou salva o filho, haverá crime em sacrificar a criança para que a mãe sobreviva? E os espíritos responderam: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, é preferível sacrificar a criança que ainda não nasceu do que a mãe que já está vivendo e às vezes até tem outros filhos. E temos que considerar ainda que uma situação como essa é uma situação profundamente dolorosa e kármica. Ninguém entra numa situação como essa, onde tem que se fazer uma escolha entre salvar um ou outro, assim de qualquer forma. Isso aconteceu porque existe ali uma poderosa força kármica, muito sofrimento relacionado, e essas pessoas estão passando por uma provação ou uma expiação muito grande. Mas tem um detalhe também. Muitas vezes, sacrificando-se a criança e preservando a mãe, nada impede que esta criança possa nascer de novo, através mesmo dessa mãe, para que se cumpra tudo aquilo que estava designado, até mesmo na situação em que houve ali a necessidade de se fazer uma escolha. Então é certa a medicina que quase sempre opta por salvar a mãe e deixar que a criança se perca. E na pergunta 360, Allan Kardec perguntou: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Pergunta interessante. É racional você ter o mesmo interesse por um feto do que ter por uma criança que viveu algum tempo? E os espíritos responderam: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Interessante, um feto natimorto, né? Um feto que abortou espontâneo, ou mesmo um feto que foi abortado num aborto provocado, relacionado a uma criança natimorta, tem que ter o mesmo respeito, o mesmo carinho que se dá a qualquer ser vivo que desencarnou, por qualquer motivo que for.
Não tem diferença no trato, na forma de lidar com um ou com o outro. Um feto não pode ser jogado no lixo. E uma criança natimorta tem então que receber todo o respeito de um sepultamento que seja relacionado a muito amor e muito carinho. A ambos tem que se dar o mesmo carinho, o mesmo afeto, porque aquilo que aconteceu não foi aleatório, aquilo obedeceu um plano. Só não acontece um plano quando há o aborto provocado, quando alguém deliberadamente escolhe assassinar aquela criança. Por isso é preciso ter sempre o respeito, o carinho e o amor, até por um animal, o seu gato, o seu cachorro que morreu, é preciso ter um respeito para com ele, procurar sepultá-lo adequadamente, ou mesmo colocar em um lugar na natureza para que ele seja consumido pelos urubus, consumido pelos vermes, ali em campo aberto, como a natureza faz com todos os seres vivos, com exceção do homem, que nós escolhemos então nos sepultarmos. Mas é respeitoso sepultar, mas também é respeitoso colocá-lo ali num lugar, na natureza, num campo aberto, e então fazer uma prece de agradecimento pelo tempo que aquele animal conviveu conosco, pelas alegrias que ele nos deu, e aí deixá-lo ali que a natureza toma conta. Então, meus prezados irmãos e irmãs, este é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui conosco. E até o nosso próximo vídeo. Esse estudo acontecerá de novo na próxima quinta-feira. Muito obrigado por você estar aqui.